A gente fica ouvindo a história desses meninos, né? Eu falo meninos porque a gente começou junto faz tempo e a gente conhece eles assim de perto e viu já tanta coisa que acaba acrescentando ao nosso coração a possibilidade, ou seja, Deus realmente é fiel. Ele fala e Ele cumpre. Às vezes a gente se assusta por causa do tempo, né? Por causa das coisas que acontecem, por causa do tempo que leva para as coisas acontecerem. Eu gosto de usar muito o exemplo de Davi, porque Davi tinha um hábito. Quando ele falava com Deus, ele perguntava assim: eu devo ir? E aí Deus respondia para ele: deve ir. Mas a próxima parte era assim: e eu vencerei? Quer dizer, ele perguntava se ele deveria ir, e depois ele perguntava: mas eu vou vencer quando chegar lá? Então ele aprendeu que as coisas, apesar de parecerem ser muito simples, elas às vezes têm tempo, têm maneira, têm lugar, têm algumas características que conformam, que acabam consolidando o objetivo ou o propósito. Então nós precisamos aprender também que muitas vezes Deus nos dá direção, mas às vezes não é tudo para aquele momento. Às vezes Ele vai fazer mais adiante, Ele vai estabelecer mais adiante. Para nós é estranho, né? Foi falar de José, estou falando isso enquanto eles estão lá conversando, fazendo, para a gente não ter que voltar depois, tá bom? Mas quando a gente fala de José, a gente vê a situação. José teve sonhos. Os sonhos dele eram sonhos, peraí, vai se dobrar. E eles falam: não, mas peraí, você está querendo dizer que eu e o seu pai, né, seus irmãos aqui, vamos nos dobrar você? Parecia ser uma coisa louca, porque não era para aquele momento. Talvez José não estava preparado para entender o sonho. O pai dele não estava preparado para entender o sonho. Era lá na frente. Mas ia acontecer uma porção de coisas para que tudo atingisse o objetivo. E isso na nossa vida, a gente precisa entender. Quantas vezes começa-se um negócio, e esse negócio, quando você começa, ele começa de uma maneira, e no meio do caminho ele vai tomando uma conformação. Ele vai, vamos dizer assim, ficando mais denso, ficando mais sólido, ficando mais profundo. E aí você fala assim: nossa, eu comecei de uma maneira e já mudou o final, ou a estrutura. O pastor Juliano falou, começou de repente em cima de uma padaria. Você fala: peraí, você vai vender produto que você vai carregar e descarregar e vai colocar o produto em cima de uma padaria? Não é loucura? Você fala assim, tecnicamente, hoje, se você fosse procurar hoje um lugar, você procuraria em cima do comércio? Lá em cima? Você fala: não, peraí, o caminhão tinha que parar lá embaixo, aí sobe, leva 2 caixas, desce, leva 2 caixas, sobe, leva 2 caixas. Você fala assim, não era legal. Mas na época, a visão era economia. Era fazer as coisas da maneira menos cara, ou mais prática, ou que desse para ele, alguém desse o crédito para ele poder alugar aquele lugar. Então aí que a gente começa a entender que as coisas de Deus exigem preparo, exigem amadurecimento, exigem uma porção de coisas. Então não se assuste se de repente você começou algum negócio e ele começou de uma forma pequena, ou de uma forma que teve que ter várias transformações para alcançar lá na frente aquilo que é totalmente diferente para a sua vida. Eu falo por mim, porque quando eu comecei a dirigir a igreja, a primeira igreja que me deram para dirigir, que nem a nossa, do outro ministério, né? E aí o tamanho da igreja toda foi o tamanho do altar da outra igreja que eu passei a dirigir. Ou seja, ela tinha 170 metros e o altar da igreja que nós passamos ali na Kennedy tinha 240. Mas você fala: como é que mudou tudo isso? Você tinha essa expectativa? Não. Mas Deus tinha que mudar alguma coisa. E às vezes Deus, para mudar alguma coisa, toma algumas atitudes. Eu lembro bem, meu altar tinha 1,5 metro por 2. Olha o tamanho, 1,5 metro por 2. E aí Deus manda uma pessoa para falar comigo que ia ter um evento em São Bernardo e que eu seria responsável por esse evento. Eu não era presidente do ministério. Eu fiquei assustado. Eu falei para ele: você está falando com a pessoa errada. Eu não sou esse cara. Eu trabalhava numa empresa, eu já tinha um cargo executivo, mas não tinha nada a ver com esse projeto.
Eu falei, eu vou te levar no presidente do meu ministério, e ele vai responder por isso. Eu não sou nenhum cargo do conselho de pastores, eu não sou presidente do ministério, acho que você está errado. Ele falou, não, eu orei. Eu estava lá em Alphaville e Deus falou que era para vir em São Bernardo e falou, vai numa avenida chamada Robert Kennedy. Eu entrei na avenida, fui andando, a primeira igreja que eu vi foi a sua. Ele falou, é aqui. Eu falei, cara, tem uma coisa errada, eu não tenho essa autoridade. E ele falou, pois é, mas Deus falou que é você que vai fazer. Aquela época eu levei ele no presidente do ministério, e o presidente do ministério falou assim, eu não assumo essa responsabilidade. Fazer uma primeira cruzada evangelística da cidade de São Bernardo do Campo, que nunca tinha acontecido. Aí eu peguei e falei, então eu vou chamar o pessoal do conselho de pastores. Chamei o pessoal do conselho de pastores, e eles falaram assim, nós entendemos que vocês falaram, que esse pastor falou, que você falou, mas nós não queremos essa responsabilidade. Nós aceitamos se for você o responsável. Eu falei, cara, deu a volta, caiu em mim de novo. Só que eu era pastor de uma igrejinha pequena, 120 cadeiras. Como pode você ser responsável por uma cidade inteira? E ali, Deus começou a me mostrar. Pouco tempo depois, a gente conseguiu um lugar, estabeleceu um lugar, e quando eu cheguei lá para ministrar, que não era eu que ia ministrar, mas o pregador de um dos dias, eram 3 dias, e o terceiro dia o pregador ficou doente e não pôde ir, e aí falaram assim, você é responsável, ministre você. Quando eu subi aquele altar, tinha vários 30 metros quadrados, e ele estava a 3 metros do chão. Eu olhei para aquilo e fiquei assustado, mas lembrei de uma palavra profética que tinham lançado. Deus vai passar com você num lugar grande para te ensinar a andar em lugares grandes. Eu olhei para aquilo e falei, caramba, e agora? 5.000 pessoas embaixo, numa igreja que eu pregava que tinha 120 cadeiras, agora eu estava pregando para 5.000 pessoas. E ali começou uma mudança tão radical, que em pouco tempo, eu tive que sair do ministério que eu estava, não porque eu queria, porque começou a acontecer tantas coisas, e de repente, em pouco tempo depois, eu estava numa igreja, onde tinha esse tamanho de altar. Pouco tempo mais, eu estava pregando num lugar que tinha 16.000 pessoas. Pouco tempo mais, eu fui para a Marcha para Jesus de São Paulo, fui lá como convidado, e de repente o presidente da marcha fala assim, não, quem vai orar é você. E segundo o que disseram, tinha 3 milhões de pessoas embaixo do altar. Uau, as pernas tremeram, eu fiquei apavorado. Estou falando sério. Meu irmão, quando você olha na televisão, você vê aquele mundo de gente, parece uma coisa tranquila, né? Você olha, mas quando você chega lá na frente, o cara fala assim, pega o microfone e move esse povo. Meu Deus, move aonde? Para onde leva essa multidão? Porque tudo que você fala, as pessoas mais próximas estão para lá daquela parede. Parece que você está sozinho no ar. E aí você começa a falar e o Espírito Santo começa a se movimentar, e você começa a lembrar das profecias. Deus falou que ia mover, ia mudar. A tua empresa vai ser assim, meu irmão. Vai parecer pequena, mas vai se transformar em grande. Vai parecer impossível, mas o Senhor vai realizar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios. Uma loucura! Vai começar a acontecer coisas que você não espera. A gente, agora eu posso falar, o pessoal já acabou, a gente pode voltar aqui, né? O preço do sucesso. Foi falado para você que é necessário o trabalho duro, a persistência, o sacrifício, a disciplina, a rejeição, as críticas, elas vão acontecer naturalmente, né? Mas nós precisamos entender que além disso, ainda vão vir dúvidas, falhas e riscos. Ainda vão vir outras coisas. Nós vamos ver coisas que ainda vão acontecer e vão provocar a gente em certas situações. Então, para nós sermos habilitados para o sucesso, nós vamos precisar estar prontos para assimilar alguns comportamentos que podem minar nossas forças. Podem minar nossas forças. Tem comportamentos que tentam roubar, tirar, desacreditar, desarmonizar aquilo que nós já conhecemos. Às vezes nós começamos a subir a escada e quando estamos no meio dela, nós damos uma tropeçada num degrau. E uma das coisas que mais nos assusta é o perigo de cair, é o perigo de voltar atrás, é o perigo de não conseguir levar adiante. A pandemia fez isso, colocou dúvida no coração de tantas pessoas, colocou medo, colocou pânico. Mas eu ouvi outro dia um empresário falando, e ele falou assim, olha, houve um reequilíbrio, porque
as coisas estavam mais ou menos moldadas para aqueles que tinham a possibilidade do crescimento crescerem, e aqueles que não tinham não iam conseguir se mover. Mas de repente, quando veio a pandemia, mexeu com os grandes, com os pequenos, balançou tudo que existia, e muitos pequenos acharam caminhos para entrar nessa massa, nessa nuvem. Eles entraram aí no meio, acharam um cantinho para eles, se firmaram, se estabeleceram e seguiram adiante. E é isso que nós precisamos estar prontos, porque muitas coisas vão acontecer e vão tentar mover ou tirar a nossa visão daquilo que nós já temos, que nós já conhecemos, que nós já nos preparamos, que até mesmo nós já desenvolvemos. Mas é cíclico. O que é cíclico? Ele dá a volta e começa de novo. A gente não percebe, mas periodicamente, mesmo no seu negócio, você vai ver que você foi, subiu, cresceu, e depois, quando você menos espera, ele parece que começa a descer. Por quê? Porque vem um novo ciclo, uma nova estrutura. O que era jovem, o que era moderno, o que era atual, de repente, daqui a pouco já não é mais atual. Você olha pelos computadores, você olha pelos produtos, você olha pelos negócios, você olha pelos sistemas e maneiras de compra, o cashback, aí, o retorno das vendas, né, que o pessoal começa a ter, cada dia vai suscitando algo novo que vai completando, e aquilo que parecia que alguém tinha o controle, ele perde o controle e começa tudo de novo. Por isso, a tua estabilidade, desculpa a honestidade, não existe. Talvez você pense assim: eu vou crescer, chegar num ponto, vou estar estável, e dali eu vou crescer mais. Não, de vez em quando ele vai dar uma descida, mas é nessa descida que você, como diz, mergulha, bate o pé no fundo e sobe mais alto do que antes. Porque o impulso que você dá é maior a cada vez que vem uma dificuldade, a cada vez que vem uma necessidade. Por isso nós temos que aprender a lidar com cada uma delas. E a primeira delas é a dúvida. A dúvida. Você já pensou nisso? No dicionário esta palavra carrega um peso tremendo. Substantivo feminino, dúvida é usado para indicar incerteza, indecisão, desconfiança, ceticismo, descrença, hesitação, dificuldades, problemas. Mas eu queria ficar com a incerteza, a indecisão, a descrença e a hesitação. Se você for fazer algum negócio em sua empresa com incerteza, com indecisão, com descrença ou hesitação, pensa bem, meu irmão, o que você acredita que vai acontecer? Sucesso ou insucesso? Você chega lá e começa a falar: vamos fazer? Não sei se eu vou fazer. Não, eu devo ir? Não sei se eu devo ir. Você acredita que pode dar certo? Olha, eu acho que não. Nesse tempo, no meio de uma pandemia, onde toda hora mudam para a faixa vermelha, para a faixa amarela, para a faixa verde, daqui a pouco vão pegar a cor de rosa, vão inventar outra faixa, porque todo dia a gente olha e o pessoal fala: não, agora está estável. Não está estável. Está bem. Não, agora não está bem. E a gente começa a ver, sobe e desce, deixa pessoas preocupadas. Quem trabalha com shopping, né? Um dia pode abrir, outro dia não pode abrir, outro dia pode abrir, não pode abrir, pode ou não pode abrir, não sei, vou ver amanhã. Parece que o pessoal, né, desses governos aí, eles não conseguem nem fazer uma projeção, nem avaliar para o dia seguinte. Semana passada podia, já saiu hoje uma norma dizendo que a partir de sábado vai só até as 10 horas, quer dizer, até as 10 horas, ficar na rua. Ou seja, você não pode ter nada que possa passar das 9, 9 e pouco, porque o pessoal tem que voltar para casa. A todo dia a gente aprende mais um pouco e a gente percebe que o sucesso ou insucesso está ligado em ter certeza, em fazer ou assumir decisões, em acreditar e não hesitar. Eu projeto, eu estabeleço, eu realizo, e eu não começo a ter dúvida daquilo que vai acontecer. Eu não começo a ter dúvida daquilo que pode acontecer. Eu lembro um dia que o pastor Leandro, ele fez um comentário onde era a loja da mãe dele, né? Aquela região, na 7 de setembro ali, né? E eu, muitos anos atrás, trabalhei numa fábrica, numa empresa de móveis, que acabou tendo uns problemas graves lá, e foi parar no fórum, e é bem ali do lado do fórum, né? E aquela região era uma região relativamente perigosa, vivia desconformada, tinha um monte de problemas, e o pessoal tinha receio. E quando ele falou assim: não, minha mãe tem uma loja aqui, depois montou outra loja, e começou a ter mais isso e mais aquilo, eu falei: ela é uma guerreira, ela é uma lutadora, ela entrou no meio do nada e fez tudo. Se ela olhasse com a minha visão da descrença, da incerteza, se perguntasse para mim: Marcos,
não, mas ela venceu, porque ela não teve isso no coração dela. Porque no meio da dificuldade ela olhou para a certeza, ela olhou para a convicção. Então muitas vezes nós vamos perceber que as pessoas, a situação vai tentar nos pôr para baixo, né? O primeiro a acreditar no seu produto, na sua empresa, no seu trabalho, precisa ser quem? Você mesmo. Se nem você acreditar, meu irmão, você vai querer que os outros acreditem? Se nem você está passando isso para o seu funcionário, nem você está passando isso para os seus colegas de trabalho, nem você está passando isso para o seu fornecedor, nem você está passando isso para o seu cliente, você vai querer que alguém lá fora venha acreditar em você como? O primeiro a ter essa visão, né? Essa posição de matar a dúvida, tem que ser você. Mas eu aposto, não vai ter problema, não vai ter dificuldade, isso é outra coisa. As dificuldades são inerentes ao meio, fazem parte do nosso dia a dia, né? E nós precisamos entender isso. Muitos anos atrás eu ministrei: a dificuldade é uma bênção disfarçada, porque ela nos leva a isso que eles falaram, nos leva a crescer, nos leva a reprogramar, nos leva a nos prepararmos melhor, nos leva a tomar certas atitudes que naturalmente não tomaríamos, não faríamos, não acreditaríamos. E aí é nesse momento, quando as coisas começam a ficar conturbadas, que, como foi dito, sai da zona de conforto. Por isso que a dúvida, ela não pode existir no seu coração. Você tem que ter a convicção quando você estiver fazendo o quê? A sua projeção. Você pode levar mais tempo, você pode, ter mais tempo preparando, mas quando você der o start, tem que ser dado com convicção. Tem pessoas que nem pensam, já tomam atitude: vou abrir um negócio, vai lá e abre. Depois fica na dúvida: será que eu deveria ter aberto? Não, eu faço toda a análise antes, porque quando eu fizer, eu vou ter a convicção que com dificuldade ou sem dificuldade, vai dar certo, eu vou alcançar. Eu não vou ter dúvida daquilo que eu estou fazendo. Ah, mas veio a pandemia. É verdade, a pandemia atrapalhou muita gente, atrapalha, mas eu não tenho dúvida de que o negócio é bom, de que o produto é bom, que a clientela quer aquele produto. Pode ser diretamente, indiretamente, pode ser comprando através de todos esses sistemas que existem hoje, mas eles querem o meu produto. Vocês repararam uma coisa assustadora referente a pets, cachorros, gatos? Vocês viram alguém dizer que caiu? Que diminuiu? Que, olha, eu vou te contar, aquele faliu, aquele... Não, nós temos na igreja uma irmãzinha que acabou de alugar uma casa nova para poder dar banho em cachorro. Mas nós não estamos vivendo uma pandemia? Nós não estamos vivendo uma dificuldade? Mas dizem que o pessoal pega tanto amor nos animaizinhos, no cachorrinho, que ele acaba pagando. Às vezes aparece um biscoito da Silva, né? Um biscoitaço lá, um cachorro lá, que ele põe o pai dele, né, para trabalhar, quer queira, quer não. Mas pensa bem, como pode aumentar a venda de ração? Olha todas as lojas aí de ração que aumentaram, de produtos pets vindo da China, vindo de tudo que é lugar do mundo para cá. Mas e a pandemia? Alguém teve a certeza, começou a fazer todo um trabalho de mercado em cima de fazer as pessoas aceitarem a ter um animalzinho de estimação. E nem percebemos isso. Mas se você começar a olhar para as propagandas que houveram na televisão, você vai ver como as crianças, os adultos foram incentivados a ter animais. Você nem percebeu. Mas primeiro, antes de abrir as lojas, aí multiplicar as lojas, primeiro foi colocado dentro das pessoas que elas desejassem. Depois começou a necessidade. Porque quando você compra um carro, você não pode deixar de colocar combustível. Sim ou não? Você pode até pensar se você vai andar muito ou pouco com o carro, mas sem combustível ele não anda. Se você compra um pet, qualquer um deles, depois disso eles têm que comer? Tem. Alguém tem que lavar? Eu sou da época que a gente amarrava o cachorro perto da torneira e a gente mesmo dava banho nele, né? A gente ia lá, jogava sabão, chacoalhava, aí no final ele fazia aquele movimento e a gente tomava banho junto com ele, e era até divertido. Mas hoje não se aceita mais isso, porque estão criando animais em apartamento. Dá para amarrar onde o cachorro dele no banheiro? Então nós começamos a perceber que a dúvida, ela tem que morrer quando você for gerar o seu negócio. Porque depois que você gerou, a dúvida não deve mais existir.
aí você já trabalhou todas as barreiras, né? Os homens de Deus recebiam uma carga de sucesso através daquilo que buscavam e acreditavam. Quando você olha na Bíblia, você vê isso. Eles falavam assim: sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o contrário da dúvida. A dúvida é o contrário da fé. E peraí, sem fé você não agrada a Deus. Se você quer a ajuda de Deus na tua vida, você precisa exercer a ausência de dúvida, ou a fé. Isso precisa ficar em você. E ele fala mais: se credes verás a glória de Deus. Então, peraí, dúvida não tem lugar no coração daquele que é empresário. Não tem lugar. Ele pode até reprogramar, tá? Ele pode reprogramar. Ele vendia um tipo de produto e vai vender outro. Ele fazia de uma maneira e vai fazer de outra. Ele entregava e agora ele vai abrir a loja. Ele fala que tinha a loja e vai entregar. Mas a dúvida não pode ficar viva dentro dele, porque vai roubar as suas forças, vai trazer a ele descrédito. Isso é importante a gente ter no nosso coração, porque as pessoas, como foi dito aqui, sempre vão lançar alguma informação negativa em você. Mas a informação negativa que vier não pode trazer dúvida. Tem uma historinha muito velha, que o pessoal conta que o pai, ele vendia cachorro quente na praça, e daí ele estava vendendo, e o filho dele, ele pagou com o dinheiro do cachorro quente para ele estudar administração, e ele foi, e quando ele estava terminando a faculdade, ele veio visitar o pai, e aí ele chegou para o pai e falou: pai, você está pegando um monte de pãezinhos, um monte de salsichas, um monte de molho, e o senhor está saindo com esse carrinho lotado, o senhor está louco, o senhor está fora do propósito. Ele falou: como assim, filho? O senhor não viu no jornal? Está vindo uma crise aí, uma tremenda crise, o senhor precisa tomar cuidado, então não faça mais isso. Coloque poucos pães, coloque pouca salsicha, coloque pouco molho para não estragar. E o pai ficou apavorado. Não fique tanto tempo lá parado no mesmo lugar, porque o senhor pode até mesmo ser assaltado. E aí o pai começou a chegar mais tarde, levar menos cachorros quentes, tal, aquela coisa toda, e as vendas dele começou a diminuir. Ele falou: meu filho é muito inteligente, meu filho sabe mesmo, a faculdade dele foi boa. E foi passando o tempo, e cada vez mais ele diminuía, porque as pessoas não encontravam ele lá e acabavam não comprando. E depois de um tempo, ele guardou o carrinho e disse: verdadeiramente meu filho era muito inteligente. Ele disse que a crise viria, e a crise chegou. O filho dele conseguiu embutir na cabeça dele a dúvida, o que ele não tinha, e até pagou a faculdade dele. Por isso que nós estamos entendendo: ei, esse é o nosso negócio, essa é a nossa saída, essa é a nossa estratégia. Então peraí, para com isso agora. Se você programou, você vai realizar, e se tiver que reprogramar, você vai procurar aperfeiçoar o seu negócio através das coisas que vão acontecendo, melhorando e não piorando, crescendo e não diminuindo. Porque quando não dá só o cachorro quente, dá o cachorro quente e a pipoca, dá o cachorro quente, a pipoca e o refrigerante, dá para você diversificar, dá para você mudar, mas não ter a dúvida de que você foi preparado, estabelecido e está lá para prosperar. Outro item: falhas. O que é uma falha? Defeito ou ausência de perfeição, em que há erro, incorreção, falha de desenvolvimento. O defeito ou a ausência de perfeição é possível de acontecer, né? Pode acontecer, uma falha pode acontecer. Porém nós devemos entender que quanto mais entendemos de nosso negócio, tanto do produto como do mercado, menor serão as chances de falha. Quanto mais a gente entender do nosso produto, do nosso negócio, menor serão as falhas. Por quê? Você sabe aonde é o teu mercado, porque você sabe quem é o teu cliente, você sabe qual é o tipo de fornecedor que você precisa, você sabe até mesmo que tipo de ação você tem que ter no seu fornecedor, capital de giro ou qualquer outra coisa. Por isso, a falha ela está mantida paralelo, ou seja, você tem controle sobre ela quando você conhece naquilo que você está trabalhando. Nós devemos entender que quanto mais entendermos do negócio, menor risco de falha. Por isso, eu achei super 10 quando o irmão falou: eu li 50 livros. Porque muita gente quer ter negócio, mas não quer conhecer o negócio. E uma das coisas que eu aprendi na minha vida, eu fui diretor comercial, mexi com essa área, não chegue
no mercado, não entre num cliente sem saber o que você vai fazer lá. Se você quer tomar posse de um bairro, se você quer tomar posse de uma cidade, se você quer fazer qualquer negócio, antes de mais nada, não é perca tempo, use seu tempo de forma adequada, porque você precisa estar preparado. Você precisa saber o que pode acontecer naquela região, você precisa saber o que pode acontecer com aquelas pessoas, qual é o nível deles, a adequação financeira, tipo de produto, qualidade, tudo que pode estar ligado àquela situação. Tem gente que chega dizendo que quer vender, ou que quer negociar, ou que quer produzir, mas ele tem a dificuldade, ele não preparou, ou seja, qualquer coisa que der errado, ele não sabe nem o que fazer com aquilo. Nós precisamos estar preparados. Por isso, vale a pena disponibilizarmos um tempo maior para o projeto. Eu preciso, meu irmão, avaliar o meu projeto, preparar o meu projeto, entender qual é o mercado que eu estou assumindo, porque eu vou saber o que fazer quando alguma coisa der errado, né? Porque quando for o tempo da realização, menores serão as possibilidades de falha. Quanto mais eu gasto de tempo para me preparar, as falhas serão menores, as chances de falhas serão menores, mas ainda que as falhas possam vir, né? E a falha quando vem, ela traz perdas financeiras, ela traz perda até moral, porque quando dá errado e a pessoa perde alguma coisa, ela começa a ficar desestabilizada, ela começa a falar, puxa vida, e agora, como é que a gente faz? Não estava esperando, parou a produção, perdeu o produto, estragou ferramentas, equipamentos. Então é muito importante a gente trabalhar antes, né? Pode levar você a perdas até externas. Quantas vezes você perde mercado, perde cliente, perde faturamento por causa das falhas, porque você não avaliou o que ia acontecer, as mudanças que iam acontecer. Você viu aí na vacina agora há pouco, o pessoal falando, tem vacina que tem que ficar a tantos graus abaixo de zero, por isso não dá certo se for em lugares quentes, tem que criar toda uma estrutura. Tem produto que não vai se adequar a regiões, ele é um ótimo produto, mas para ele vir, vai custar muito caro, porque eu vou ter que preparar toda essa estrutura. Isso precisa ficar claro para a gente, né? Como também pode nos levar a perdas que nós não temos como voltar. É a famosa falência. Por quê? Porque eu não me preparei. As falhas, elas são inerentes, elas podem acontecer, mas nós precisamos estar preparados para saber por que é que vai acontecer essa falha, ou por que é que pode acontecer uma falha. Você avalia o seu produto, você estuda o seu mercado, você conhece. Eu muitas vezes saí com representantes, com os nossos vendedores, e quando eu chegava no cliente, eu deixava eles começarem a falar, e pelo diálogo, eu percebia os buracos que iam ficando. Nós vamos ter problemas aqui, vamos ter problemas. Quando eu saía de lá, eu chamava o nosso vendedor, o nosso representante, e falava, peraí, você não perguntou sobre isso, você não perguntou sobre aquilo, você não entendeu isso, esse pedido não vai dar certo. Não, ele falou que vai pensar, ele não vai pensar nada, está faltando parte da história. Você precisa entender o que você está fazendo. Aí trabalhava ele todo de novo para mandar ele de volta lá, para ele poder assimilar e dar continuidade, porque ia trazer dificuldades futuras. Nós vamos ter problemas futuros, e é isso que nós precisamos avaliar bem quando nós estamos projetando, conhecer antes. Porque as falhas não vão te pegar de calça curta, as dificuldades não vão, você vai estar preparado. E o próximo passo são os riscos. Todo risco calculado não é problema. Quando você sabe o que pode acontecer, você se prepara para aquilo, né? Se você conhece o risco, então você pode previamente estar preparado para ele. Então nós precisamos tomar cuidado. As falhas elas, vamos dizer assim, são imprevisíveis quando eu não conheço, mas quando eu conheço, eu posso trabalhar ela. Os riscos são calculados. O pastor Leandro falou assim, quando eu compro um material que vem de fora, em dólar, marco alemão, sei lá, libra, né? Pode ser uma opção de coisa, e de repente você compra, e você
tem um prazo, e nesse prazo você fechou com o seu cliente, e lá na frente você vai ter problemas. Você corre riscos? Corre. Mas ele falou assim: eu pego o risco e eu faço o quê? Estabeleço, fixo, faço alguma coisa. Ou seja, ele prevê o que vai acontecer. Ele trabalha para que isso não venha prejudicá-lo. Porque depois que você fez tudo, chegar lá na frente. Eu lembro um dia que você contou que você tinha feito negócio no Japão, acho que foi, e deu problema, né? Porque não estava fixado. Depois chegou lá na frente e falou: quanto você ganhou com isso? Experiência. Porque dinheiro nega. Dinheiro foi tudo embora. E quantos negócios nosso povo faz? Que depois eles falam: eu ganhei experiência, mas dinheiro não foi. Porque você de repente avaliou, chegou a uma conclusão, né? Que aquilo tinha um tempo de vida, o produto que você faz. O Gil tem um pão lá, né? Tem um período, a lanchonete aí, o McDonald's e tal, tem um período, depois daquele período ele é obrigado a fazer o que com o produto? Descartar. E aí? Errei, puxa vida, não foi bom, já era, não tem jeito, é dinheiro que vai embora e não volta mais. Por isso, eu posso preparar. Risco do dicionário, ele fala, é qualquer coisa desconhecida ou incerta que possa impedir o sucesso. É isso que está escrito no dicionário. O risco é qualquer coisa desconhecida ou incerta que possa impedir o sucesso. Isso é risco. Se impedir o seu sucesso, é qualquer coisa que você não conhecia. Mas coisas que a gente não conhece, é coisas que a gente nunca viu. Porque se nós já vimos uma vez que seja, a gente já começa a pensar como agir caso aconteça novamente. Então eu preciso buscar conhecer, porque não vai me pegar desprevenido. Um risco é qualificado pela probabilidade da ocorrência, pelo impacto que pode causar no projeto caso ocorra. E começa a ver a possibilidade. Vocês viram, há pouco tempo atrás, passou na televisão, estava passando agora ali há pouco tempo, o pessoal que investiu lá em Bitcoin, e quantas pessoas tiveram grandes dificuldades por investir, mas não ter a pessoa certa para investir. Estava falando lá sobre a pessoa, mas aí passou uns dias, e falaram que o Bitcoin, tinha uma pessoa que tinha comprado um Bitcoin por $1.000, e agora estava valendo $50 mil. Afinal, é bom ou é ruim? É bom ou é ruim, irmão? Quando eu avalio os riscos e reconheço o que pode me causar problema, eu procuro um caminho que seja com menos risco. Eu vou colocar uma pessoa, um banco, alguém que seja preparado, mas que seja garantido. Mas aí eu aposto, eu não ganho tudo. Você não ganha tudo, mas você ganha sem perder. É uma garantia que você tem. E muitas vezes a gente quer fazer as coisas um pouco mais, vamos dizer assim, pretensamente, com um valor maior para nós, e a gente perde. Muitas vezes a gente quer negociar com alguém que está pagando um preço alto, está achando que o seu produto vale muito, você fala, eu vou colocar logo 30% de lucro. Quando o meu vendedor chegava lá e falava assim, isso daqui dá um over, não sei o que, eu já ficava com a orelha, como é que é? Dá over? Mas por que você ficava assim? Porque quando eu era jovem, minha família era toda de vendedores, então o meu irmão era representante, eu fui trabalhar com ele, e um dia eu estava com uma parte da representação, e caiu bem na minha mão um cliente, um supermercado, chamava Supermercado Tubarão, não era parente meu, sou sardinha, mas não era parente, e de repente, eu estava lá na Santa Efigênia, no escritório central dos caras, 2 andares, e eu cheguei lá, e o cara chegou para mim e falou assim, eu gostei do seu produto. Eu falei, uau, sou eu mesmo. Que de vendedor, o bom. Aí ele falou assim, eu quero comprar de você, mas como nós temos algumas lojas, eu quero muito. Eu falei, eu também quero vender muito. E meu irmão sentou numa cadeira e ficou olhando. E o cara falou assim, eu quero 1.000 unidades desse daqui, mais 10 mil daquela lá, mais que eu, na época eu preenchi a mão, talão, eu coloquei lá e tal, né? Tinha o que, uns 19 anos, eu estava assim já na ponta do sapato. Agora, carro trocado, agora a coisa vai ser boa demais. E meu irmão só olhando. E eu olhei para a cara dele e falei, invejoso.
Com certeza, ele está vendo eu aqui todo feliz, o pedido é meu, a comissão é minha, e ele vai ficar olhando para mim com desejo de estar aqui, né? Ele levantou, posso ir no banheiro? Aí o rapaz falou assim, ao final do corredor, a porta e tal, e eu lá, não, fica tranquilo, o senhor tem referência? Tenho, põe aí, Banco do Brasil, uau! Telefone, pá, não sei o que, coloquei todas as referências, montei todo o pedido, meu irmão voltou, olhou para mim, olhou para o cara. Eu falei, que filho da mãe, ele está desfazendo do meu cliente, do meu negócio. Saímos de lá, quando fomos para o carro, ele falou, tem coisa errada, Marcos. Eu falei, que coisa errada, Davi? Para com isso, cara. Acabei de fechar um pedido que eu vou comprar um carro agora. Ele falou, não vai comprar nada. Tem alguma coisa estranha. Eu falei, como assim? Ele tem 6 salas, todas vazias. Só tem uma mesa e telefone em cima. E você viu que o telefone dele, a tomada não está nem engatada? Não está no fio? Eu falei para ele, pai, você não vai estragar o meu negócio. E aí fomos para a empresa. Cheguei na empresa, coloquei lá para o dono da empresa, o cara era rico e tal. Ele olhou e falou, agora você acertou em cheio, hein, Marcos? Você tem, tá aqui, ó. E olha a referência. Só gente grande, só nome bom. Aí meu irmão falou assim, fulano, não entrega esse pedido. Como não entrega, Marcos? Isso daí vai dar uns 6 caminhões, aqueles grandes de entrega, fechado. O Marcos acertou na mosca. E eu falei, tá vendo? Sou eu, cara, Passat TS, vou fazer um negócio para aula, tá? E meu irmão, não faz isso, não faz isso. Aí o cara pegou e falou assim, eu vou consultar. Aí ligou lá, a empresa tal, não sei o que, do Banco do Brasil, o cara, crédito ilimitado. Ele falou, ó, no Banco do Brasil o cara está bem. Aí ligou no outro lugar, porque naquela época não tinha computador, né? Não tinha Google. Tudo ótimo. Chegou no final, o cara falou assim, Marcos, para o seu irmão não ficar perturbando, que ele é o representante mais velho aqui, você é o mais novo, eu vou entregar 15% do pedido, e o resto a gente entrega 2 semanas depois, tá bom? Eu falei, tá bom, 2 semanas não faz diferença. Ele entregou. Na semana seguinte, eu até falei, eu vou até o cliente, vou até o lugar lá onde depositava, né, onde guardava os produtos, que distribuía, tinha uma rede, né? Então, eu cheguei lá, cadê os caras? Aí eu fui no vizinho, falou, ih rapaz, antes de ontem à noite encostou aí umas 4 carretas, esvaziaram tudo e sumiram, já veio aí polícia, um monte de gente atrás. Todos os coitados que entregaram perderam tudo. Quem é você? Eu falei, sou um dos coitados. Sou um dos coitados que passaram por aí. Aí meu irmão, eu não te falei esse jeito. Irmãos, risco faz parte. Estupidez é para quem não estuda, não procura conhecer. Meu irmão, ele, na hora sacou que tinha um cheiro estranho, porque ele já estava no mercado, porque ele sabia que uma compra daquele porte não era normal. A maneira de fazer a colocação não era normal, então ele na hora sacou que o risco estava grande demais, não era normal. Agora, eu, novo, despreparado, desesperado, desejoso por dinheiro, eu estava preocupado. Aí o que aconteceu? O dono da empresa me chamou, disse, Marcos, você reparou que você trouxe um problema para nós? Eu falei, não, eu trouxe um pedido. Ele falou, não, você trouxe um problema. Então, eu vou fazer o seguinte, eu não vou te cobrar tudo. Eu falei, como? Ele falou, o custo desse negócio, não o preço de venda, mas o custo dele, custou, vamos falar, que entregou 10 mil reais. Então você fica responsável por 5 e eu por 5. Eu estou descontando da sua comissão esses 5 mil reais. O risco foi perda, foi horrível, foi uma marca no meu coração, no meu bolso, porque eu não estudei, porque eu não prestei atenção. Então peraí, um risco é qualquer coisa desconhecida ou incerta que possa impedir o meu sucesso. É desconhecido? Está na hora de você começar a conhecer o seu produto, se preparar, se estabelecer. Geralmente o risco é qualificado pela probabilidade da ocorrência, pelo impacto que pode causar no projeto, caso ocorra.
Tem gente que vai à falência por causa dessas coisas. Tem gente que quando acontece algo assim, não tem como continuar. Abala, tira estrutura, bloqueia as finanças e a pessoa acaba não tendo mais, às vezes nem moral para continuar, fica abalado moralmente. Por isso nós precisamos nos precaver, nos preparar, porque se eu quero ter um sucesso, eu preciso estar pronto para lidar com a situação. Você notou que esses 3 itens estão ligados na sua origem? Dúvida, falhas e riscos. Os 3 exigem que você conheça melhor o que você está fazendo, que você avalie o seu mercado, que você entenda o seu cliente, que você possa conhecer o seu fornecedor. Foi até interessante quando o Leandro falou assim, se ele for fazer o pãozinho de manhã, começa às 4 da manhã para entregar às 6, ele tem que estar o quê? Com a farinha pronta, com tudo estabelecido. Caso contrário, não vai dar certo, porque ele conhece aonde pode gerar essa falha, aonde pode trazer esse risco. Na dúvida, peraí, eu posso ou não posso? Eu tenho tempo ou não tenho tempo? Vai dar certo ou não vai? Se de repente, bem na hora que eu acendei no forno, dá um pepininho lá e eu preciso parar para dar uma ajeitada, uma regulada que seja, perco lá meia hora, será que vai dar certo? Eu preciso estar por dentro das falhas, dos riscos, para alcançar o objetivo. Nós podemos dizer que o sucesso da sua empresa, comércio, vida pessoal, vida espiritual, vai acontecer quando você tem acompanhamento e controle sobre estes 3 itens. Se você perder o controle da dúvida, da falha e do risco, você pode vir bem, mas pode chegar lá na frente e não conseguir passar, bloquear, chorar e falar assim, puxa vida, estava tudo tão legal, eu produzi, eu tinha cliente, eu isso, mas daí chegou ali, parou, bloqueou, atrapalhou, não alcançou. Então o preço do sucesso, agora com certeza você pode dizer que conhece. Por quê? Porque o sucesso exige postura. Juliano falou para você, exige ser treinável. O Juliano falou para você, e exige, ou melhor, te habilita. Você precisa estar pronto. Habilitar é estar pronto, é conhecer. Então você exige postura, exige ser treinável e que você tenha habilidade no seu negócio. O Senhor nos ensina e capacita a ter sucesso também através da sua palavra. É incrível, mas quando você vai na Bíblia, parece que Jesus prevê tudo que pode acontecer de diferente. E quando eu estava lendo aqui em 1 Samuel 22, fala assim: então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão, e ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E juntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. Ele estava fugindo, e ele encontrou pessoas totalmente desabilitadas. Olha que coisa engraçada. Fala que ele encontrou homens aqui que eram desgostosos, homens que estavam endividados, pessoas que estavam em aperto, ou seja, pessoas que eram derrotadas. Ali naquela hora, se fosse um de nós, o que nós faríamos? Vou dormir em outra caverna. Essa caverna está mal pra caramba, não vou ficar nessa caverna não. Vamos trazer isso para a empresa? E se você comprasse uma empresa e tivesse esse tipo de funcionários lá? O que você faria? Você teria 2 possibilidades. Uma, assumir aquela empresa e olhar, como foi dito aqui, para os profissionais, e olhar para eles e ver o que é neles. Um monte de gente abalada. Espera aí, eu tenho uma possibilidade, eu posso usar treinamento, eu posso usar desenvolvimento naquilo que eles são capazes. E no Samuel 23:1 fala assim: e foi anunciado a Davi, dizendo: eis que os filisteus pelejam contra aqueles, saqueiam as eiras. Constou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei esses filisteus. E disse o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus, e livrarás a Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: levanta-te
desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Então Davi partiu com os seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou os gados e fez grande estrago entre eles, e Davi livrou os moradores de Keila. A condição que ele tinha eram 400 homens com problema. Ele tinha uma empresa que estava com os funcionários, com a estrutura dela abalada. Ele chegou até lá e ele viu a dificuldade e ele estudou a dificuldade, e uma coisa que ele aprendeu foi se virar sozinho. Como assim? Ele tinha irmãos, mas de repente colocaram ele para ir lá cuidar das ovelhas num campo sozinho, sem ninguém. E naquela época quem cuidava das ovelhas era tipo o menor. Ninguém queria aquele trabalho. Era um trabalho sujo, um trabalho separado, um trabalho que não era legal. E o que acontece? Ele aprendeu a viver sozinho, ele aprendeu a conhecer o inimigo, ele aprendeu a lidar com a dificuldade, ele aprendeu a trabalhar com o impossível. Por isso, quando ele entrou naquela caverna, ele não sentiu dificuldade, porque ele estava acostumado a ter que lidar com situações que eram imprevisíveis, difíceis. O lobo vem, vai pegar a ovelha, o que é que eu faço? Eu tenho que defender, como é que eu vou lidar com isso? Cadê o resto da família? Não estava lá. E ele aprendeu a andar junto com as ovelhas, tirar a amizade das ovelhas, e mais que isso, ele aprendeu a ter dependência de Deus, porque ele estava sozinho e ele precisava depender de Deus. Uma das coisas piores que existe para nós seres humanos, principalmente empresários, comerciantes, é não ter intimidade com Deus. Porque amigos a gente pode ter hoje e não ter amanhã. O governo pode mudar todas as leis de um dia para o outro. A área financeira pode ser abatida ou abalada por um cliente que não paga, uma situação que acontece, uma pandemia que fecha as portas e dá um lockdown. Mas Deus não deixa de te atender. Ele está lá com você todos os dias. Foi isso que Davi aprendeu. Por isso, quando ele olhou para a caverna de Adulão e viu 400 homens com muitos problemas, ele falou: é aqui mesmo que eu vou ficar, é aqui mesmo que eu vou resolver, é aqui mesmo que eu vou estabelecer, é aqui mesmo que minha empresa vai prosperar. E isso, ele entendeu. Ele ele começa a falar com quem podia lhe ajudar. Deus, é para mim ir até aquela cidade lá de Keila e lutar contra aqueles homens? Deus disse para ele: vai lá. E ele fala: mas eu vou vencer? Ele fala: vai. Quantas vezes você parou e orou para saber se você deveria fazer aquele negócio ou não? Pensa nisso. Quantas vezes você orou para que Deus estabelecesse o teu faturamento e não permitisse que caísse? Quando a gente começa a conhecer o poder de Deus e a gente se libera, Deus começa a responder coisas tremendas para você. Eu recém-convertido, eu tinha saído de uma empresa, quando eu estava querendo ali me converter, Deus fez eu sair de uma empresa e entro na outra, começando a conversão. E aí eu entendo que Deus poderia dar sinais. E aí eu vou para a reunião e chega lá e o pessoal fala assim: Marcos, qual é o número que nós vamos buscar como projeção de venda? Eu tinha entrado na empresa fazia nem um mês. Como é que eu ia entender o histórico, a estrutura? Só teve um jeito: ir para o banheiro, ajoelhar, clamar a Deus e pedir ao Senhor: Senhor, eu preciso de um número, e esse número não pode falhar, porque eu vou perder crédito. Eu estou aqui como gerente geral na área comercial e eu vou perder crédito. Senhor, eu não tenho de onde tirar informação para poder montar agora a probabilidade. Eu preciso de um milagre. E Deus fala assim: coloque 300 toneladas com variação de 3% para baixo e 3% para cima. Eu falei: estou ficando louco. A gente fabricava 180. Como é que eu vou falar 300? O senhor está brincando comigo? O senhor está falando sério? Já estou no banheiro, quase batendo no vaso sanitário, de joelho lá. Senhor, não brinca comigo. Vou sair daqui, vou entrar na sala, vou pôr um número. Esse número vai para o quadro, esse quadro vai virar um gráfico, esse gráfico vai passar para toda a equipe de vendas. E ele falou assim: coloque o número 300 com a variação de 3 abaixo e 3 acima. E eu saio, entro na sala de reunião,
E aí a diretoria fala: Marcos, a gente precisa pôr um número. E eu digo: coloque 300, com a variação de 3 abaixo e 3 acima. O cara olhou para mim e falou: de onde você tirou esse número? Eu falei: Deus falou comigo. Já riram, aquela coisa. Eu falei: coloque. Deu 297 toneladas aquele mês de vendas. Até o espírita me procurou. Que negócio é esse de Deus? Que negócio é esse? Você foi ali, né, sem celular, entrou no banheiro, saiu do banheiro. Eu fui orar. Foi o quê? Orar. Ou nós aprendemos a conhecer a quem pode, ou a gente vai ficar batendo a cabeça na parede. Porque toda a estrutura que a gente tem de probabilidade, né, de cálculo, de média ponderada, de média, tudo isso eu aprendi a fazer. Mas tem uma que nunca deu errado. Foi ajoelhar e dizer: Senhor, qual é o caminho? Por onde nós iremos? E Ele falar na sua cara: vai, porque essa vitória vai acontecer. Como Ele já disse uma vez para mim: não vai, porque se você for, você vai sozinho, porque eu não vou. E eu voltar e falar: pessoal, suspende, porque esse negócio não está legal. Por quê? Suspende porque não está legal. E pronto. Ou você aprende a lidar. Quando eu olho para essa palavra, eu vejo: ele consultou Davi ao Senhor, e disse o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás a Keila, livrarás aquela cidade. Os seus colaboradores colocaram dúvida, entraram com a dúvida, e aí eles colocaram lá: mas espera aí, nós já estamos mal aqui em Judá, nós vamos chegar lá, vai ser pior ainda, vamos ficar em campo aberto contra um povo estranho. Davi tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: levanta-te, desce essa cidade Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. E ele foi, e ele venceu, né? E batido com os seus homens a Keila, pelejou contra os filisteus, levou os gados e fez grande estrago entre eles. Davi livrou os moradores, venceu. Quando a gente olha para isso, você fala assim: peraí, eu tenho que conhecer para lidar, mas a base do meu conhecimento nunca vai ser perfeita. Por isso eu quero depender de quem pode todas as coisas, Deus. Quanto Ele te cobra por isso? Nada. Você já pagou para ter um coach? Já pagou para ter um orientador? Já pagou para ter? E aí aparece alguém que diz assim: não te cobra nada, só o teu amor. Ele só quer que você entre na disposição de andar com Ele. Por isso, esse Davi andou lá sozinho e aprendeu algo que os irmãos dele não aprenderam. Aprendeu algo que Saul não aprendeu. Esse Deus pode todas as coisas. Ele pode realmente mudar toda a estrutura. E nós precisamos entender que essa manifestação está em Deus, tanto para ir quanto para voltar, tanto para realizar quanto para deixar de realizar. O sucesso ele te habilita, e você precisa ter essa certeza. Todo negócio que você desenvolver, treinar e não duvidar, vai gerar sucesso. Você vai ter sucesso. É algo que precisa ficar no seu coração. Quem tem a Deus no seu negócio não tem dúvidas, sabe das falhas, e antes de acontecer sempre estará protegido dos riscos. Vou repetir: quem tem Deus no seu negócio não tem dúvidas, sabe das falhas antes de acontecer, e sempre estará protegido dos riscos. Davi entra numa conversa com Deus, agora aqui no versículo 11, ele fala assim: Senhor, eu estou aqui, eu venci os filisteus, eu dei vida para essa cidade, mas eles estão falando que avisaram Saul e Saul não está vindo. Então ele faz uma pergunta: entregar-lhe-ão os cidadãos de Keila nas suas mãos? Ele tinha uma dúvida: será que eles vão me entregar depois de eu ter salvado ele dos filisteus? Descerá Saul com o seu servo, né? Senhor Deus de Israel, faze-o saber o teu servo. E disse o Senhor: descerá. Falhas, uma falha. Não é porque ele protegeu aquele povo, salvou aquele povo dos filisteus, que aquele povo ia ser fiel a ele. Tinha uma falha no projeto dele.
Ele pensou que depois que ele subisse lá, ou que ele descesse lá, que ele vencesse aquela guerra, aquele povo ia ficar todo ligado nele. Mas quando ele foi orar para Deus, Deus falou assim: ó, tem um negócio para te contar. Falhou. Eles vão te entregar. Eles vão te entregar, né? E aí, disse mais Davi: entregar-me-ão às cidades, os cidadãos de Keila, a mim e aos meus homens nas mãos de Saul. E disse o Senhor: entregarão. Risco. Você só nesse pedacinho você já viu a dúvida, as falhas e o risco. Então Davi se levantou com seus homens, uns 600, e saíram de Keila e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que ele escapara, abandonou. E Saul buscava todos os dias, porém Deus não entregou na sua mão. Saul ficou doido, queria ir lá para pegar ele. Só que quando ele chegou lá, Davi tinha recebido a informação de Deus e tinha saído. Mas uma coisa que me marcou muito nessa palavra é que ele formou um exército daquela caverna de Adulão de 400 homens. Quantos homens? 400. Mas aqui agora fala que quando ele volta, né, ele volta com 600 homens. Pensa um pouco, irmão. De repente, então Davi se levantou com os seus homens, uns 600, e saiu de Keila. Ele foi para Keila com 400. Mas quando ele volta com 600. Numa guerra, vamos falar que levou uma semana? Qual é o negócio que dá 50% de rendimento em uma semana? Na mão de Deus pode. Porque ele chegou com 400 soldados, mas ele voltou com 600, 200 a mais. E ali era uma terra que era do inimigo, não era dele. Saul dirigia aquela região, não era Davi. Mas quando Deus opera, milagres acontecem, coisas grandes se estabelecem. É por isso que quando eu peguei essa passagem, eu falei assim: uau, sucesso será uma resposta aos seus comportamentos e estratégias. Diga, o sucesso vai ser uma resposta aos meus comportamentos e estratégias. Sucesso exige postura, sucesso é treinável e sucesso te habilita. Eu preciso entender isso e colocar Deus no meio disso, para viver comigo tudo que eu preciso. Essa palavra nos diz que Ele deu a vitória a Davi de uma forma sobrenatural. A tua empresa precisa de vitórias sobrenaturais. A tua casa, a tua família precisam de vitórias sobrenaturais. As pessoas que estão à sua volta, seus funcionários, eles precisam olhar para isso. Você sabe por que Davi era respeitado? A Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele, não é que ele não errava não, ele errava. Mas ele, quando errava, corria para os pés do Senhor para pedir o quê? Perdão, Senhor, desculpa. Ele tinha sempre a visão de correção, restauração e intimidade. E nós precisamos entender isso. Para que serve a tua empresa, meu irmão? Qual é o objetivo da tua empresa? Você já pensou nisso? Eu estou até brincando com o pastor Leandro, enquanto o pastor Juliano está aqui em cima. Eu falei que um dia eu cheguei para uma pessoa e falei assim: você gostaria de dar, vamos falar, R$1.500 de dízimo? E ele falou assim: não dá, cara, eu não ganho isso. Ele não entendeu o que eu estava falando para ele. Se você gostaria de dar R$1.500 de dízimo, quer dizer que você vai ganhar quanto? R$15 mil. Diz que Deus dá semente ao que? Semente. Se você entende que quando Deus passa a incorporar a sua vida, fazer parte da sua vida, Ele não está chamando você para ser pobre, Ele não está chamando você para tirar de você o que você ganha. Ao contrário, empresário, Deus está chamando você para ser provedor, para ter, para poder dar sem sofrer, para ser aquele que tem condição, não aquele que vai sofrer, vai passar dificuldade. Ao contrário, se Ele está junto com você na peleja, olha para Davi. Quando Davi estava velhinho, ele falou que queria construir agora, né, um templo para Deus e tudo. Deus falou: não vai ser você, vai ser seu filho. Salomão, ele poderia ter falado assim: se é meu filho, então é problema dele, eu não vou dar nada. Sabe o que ele fez? Ele deu quase toda a fortuna que ele tinha. Ele deu os bens que tinha do palácio, mas também os bens pessoais dele. Por quê? Porque ele sabia que tudo que veio à mão dele veio através de Deus. Ou seja, nunca ele ia ficar sem nada.
porque tudo que ele fizesse, Deus responderia a ele. Por isso nós que somos inteligentes ao ponto de andar com Deus, como Davi andou com Deus, nós sabemos que a prosperidade de Deus está intimamente ligada ao valor que Deus tem na sua vida. Qual é o valor que Deus tem na sua vida? As pessoas às vezes não percebem isso. Eles pensam assim: eu tenho que dar o meu dinheirinho, e aí eu vou ficar sem nada. Ao contrário, eu vou andar com Deus, e se eu tiver que investir, eu vou investir na obra, porque o Senhor vai me dar muito mais, porque o Senhor vai se agradar de mim. Quando Deus se agrada de alguém, a primeira coisa que Ele faz é trazer o que? Realeza, poder, trazer autoridade, trazer coisas que tragam honra ao nome dEle. Sabe que tem um salmo lá declarando: Senhor, na sepultura, quem te glorificará? Morto, você já não tem mais valor. Ao homem em sua idade morrer uma vez, seguindo só pode ser o seu juiz. Não tem mais valor. Se você for derrotado, cair, não se levantar mais, a sua empresa falir, se tudo quebrar, não é honra nenhuma para Deus. A honra para Deus é quando Ele olha para você, pega você no nada, te coloca no tudo e mostra assim: se é servo meu, vai ser abençoado e próspero, vou colocar o melhor na vida dele. Mas para a gente entrar nessa dimensão, tem que ser que nem aqui o Davi. Os amigos dele falaram: Davi, nós vamos para lá, nós vamos morrer aqui, Judá já está perigoso, nós vamos em campo aberto, aonde o inimigo vai nos pegar. Ele fala: Deus, é para ir? E Deus fala: estou indo. Eu estou indo. Hoje a tua empresa está debaixo do cuidado de Deus, debaixo do zelo de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. E eu profetizo, em nome de Jesus, que a prosperidade do Senhor vai se multiplicar sobre a sua cabeça. A sua mão será uma mão abençoada. Aonde você colocar a palma da sua mão, ou a planta dos seus pés, o que você pronunciar, o que você declarar, vai acontecer. Sua boca é uma boca profética. Então você vai declarar números, você vai dizer o que é que vai acontecer naquela empresa, qual será o próximo faturamento. Eu estou dizendo para você, em nome de Jesus, você vai declarar qual vai ser o próximo faturamento, e assim o será para a glória de Deus. Amém, meu irmão? Você crê nisso? Abre o seu coração para isso. Você vai aprender a viver essa situação. Pastor Juliano, testemunha, aquele rapaz que mexia com peças de borracha. Um dia ele chegou para mim e falou assim: mas as coisas. Eu falei: não tem as coisas não. Coloque o número para você saber que Deus é Deus. Ele falou: eu vou colocar o número. Colocou o número. No mês seguinte, o faturamento dele deu exatamente o número. Ele veio com o papel. Querido, eu não brinco de ser crente, nem brinco de ser pastor de vocês ou líder de vocês. O Supere, hoje o Evolua, ele não existe só por causa que a gente está aqui esperando que você oferte alguma coisa na igreja. Ele está aqui para formar em você o caráter de Cristo, ao ponto de você conhecer a nobreza de ser filho do Rei, de ter a promessa e a restituição de tudo que é teu por direito, mesmo que o inimigo tenha te roubado. Eu profetizo que você vai colher em abundância, você vai colher até aquilo que você não plantou. O melhor de Deus virá sobre a sua casa, virá sobre a sua família, virá sobre tudo aquilo que você colocar como projeto. Coloca um projeto, e eu digo para você, em nome de Jesus, que vai acontecer, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas não esqueça quem é o Senhor da sua vida, não esqueça quem é o Deus da sua vida, não esqueça que todo o nosso conhecimento humano está lastreado, baseado na manifestação do poder de Deus. O Espírito Santo traz à nossa mente a lembrança de tudo aquilo que nós precisamos. Salomão tinha uma sabedoria que era maior que toda a sabedoria humana. Sabe de onde veio? De Deus. Então, pega toda a sabedoria humana, porque em nome de Jesus, o Espírito de Deus
vai te cobrir, e a sabedoria humana vai ser multiplicada 1000 vezes mais pela sabedoria que Deus vai mandar sobre a tua vida. Não pare de estudar, não pare de ler, não pare de aprender, não pare de conhecer, mas lembra que tem alguém pelejando pela tua vida para te abençoar, não só hoje, todos os dias da sua vida. Você será abençoado, sua casa será abençoada, sua família será abençoada, seus projetos acontecerão. Mas lembra, você é um provedor do Senhor. Aonde você chegar, nunca vai te faltar nada. O melhor de Deus se multiplicará e o nome dele será conhecido através de você. Amém?